João Dias da Silva, praticamente um mês depois do início do ano letivo, voltamos aos mesmos temas: colocações, bolsa de contratação de escola e também esta semana o anúncio pelo Ministro da criação de uma comissão que irá estudar a eventual solução para compensar os professores. Como é que o Secretário-Geral da FNE vê tudo isto? Muito mal. É incontornável, um mês depois, voltarmos a falar ainda de um lançamento do ano letivo que continua incompleto. Apesar das colocações hoje na reserva de recrutamento para mais de 1000 docentes, alguns dos quais dos quadros que estavam sem componente letiva e que agora ficam com o serviço atribuído, o sinal que nós temos de registar é um sinal profundamente negativo em relação à forma como este ano está a abrir em termos de colocações de professores. É inaceitável para a sociedade e, portanto, é inaceitável para nós que todos os professores não estejam colocados a tempo e horas. E isto revela uma fortíssima incapacidade do Ministério da Educação para garantir uma abertura normal do ano letivo, como a FNE tem vindo a dizer repetidamente há várias semanas e, infelizmente. Não nos apraz registar uma situação destas, porque este é um desrespeito em relação aos alunos, ao direito que os alunos têm a terem aulas desde o primeiro dia e aos professores também. Particularmente àqueles que estão envolvidos em processos de colocação que foram mal conduzidos desde o princípio e apesar das prevenções que a FNE fez relativamente àquilo que era previsível que acontecesse, se não fossem tidas em conta aquilo que eram as nossas propostas alternativas relativamente às regras de colocação de professores. Mas, particularmente, estamos em presença também daquilo que foram os erros associados à bolsa de contratação de escolas. Mas também eu não quero dizer que os problemas só surgiram com a BCE. Os problemas relativos à qualidade das colocações e ao pleno respeito pela lei já nas primeiras colocações, nos tinham levantado muitas dúvidas e já tínhamos levantado vários problemas à Direção-Geral. Já tínhamos apresentado uma longa lista de situações que para nós não tinham qualquer justificação e que significavam que já nessas colocações nós não tínhamos acordo relativamente àquilo que eram as soluções que o Ministério da Educação tinha encontrado. Depois, em relação à Bolsa de Contratação de Escola, nós denunciamos, antes da primeira publicação, desde logo, a forma como ela tinha sido posta à disposição dos candidatos. E sempre dissemos que, independentemente da fórmula da qual discordávamos, desde o passado, também a forma como este ano as pessoas estavam a concorrer era uma forma pouco transparente, pouco clara e que abria todo o espaço à discricionariedade e à ultrapassagem da lei relativamente a esta situação. E aquilo que se verificou foi que o Ministério acabou por reconhecer que tinha cometido erros a ambos os níveis, não apenas na fórmula, mas também na forma como os professores tinham sido chamados a manifestar as suas respostas aos critérios que tinham sido apresentados pelas escolas ou aos subcritérios que tinham sido sugeridos pelas escolas. E agora estamos confrontados com uma nova colocação de professores que nega a primeira bolsa de contratação com todos os prejuízos que isto traz para as pessoas. Prejuízos que são materiais, que são, de certo modo, quantificáveis, mas com prejuízos de outra natureza que não são quantificáveis. Não se pode pedir a alguém que diga quanto é que sofreu, o que é que isto representa em termos de vidas familiares para si e para os restantes familiares, em termos de organização de vida familiar, quando a pessoa tem uma colocação que julga que é certa para todo um ano letivo e ao fim de 3 semanas tem a informação de que essa colocação não é válida, de que afinal tem de ser colocado numa outra escola a 200 ou 300 km de diferença. Não é quantificável o prejuízo que esta pessoa tem. Mas naquilo que for ao menos quantificável, nós entendemos que é o mínimo que o Estado pode fazer em respeito por estas pessoas. Porque, como também dissemos desde
que este processo se iniciou e que nos demos conta de todos estes problemas e das soluções que o Ministério estava a encontrar, que estávamos em presença de sinais de profundo desrespeito. Aliás, a intervenção desta semana do Ministro da Educação na Assembleia da República foi bastante infeliz relativamente àquilo que foi claramente uma mudança de posição do Ministério da Educação num primeiro momento em relação ao outro momento. Pode haver todos os argumentos que podem ser invocados relativamente às razões pelas quais o Ministério muda de opinião ou se vê obrigado a mudar de opinião, mas nós achamos que nesta matéria a transparência é fundamental, a lealdade é fundamental e se houve necessidade do Ministério da Educação de corrigir aquilo que era a sua informação inicial, também achamos que isto deveria ter sido dito com toda a clareza, com toda a transparência às pessoas, em vez de se entrar numa rede de palavras e de tempos verbais para estar a justificar aquilo que pode ser legalmente, absolutamente e estritamente necessário, mas que num primeiro momento o Ministério da Educação não tinha tido consciência que teria de ser desse modo e depois acabou por reconhecer que tivesse de ser de um modo diferente. Portanto, para nós, a questão da determinação da compensação às pessoas, a chamada do Conselho Superior de Magistratura para identificar um juiz que venha auxiliar o Ministério da Educação na apreciação daquilo que são os danos, os prejuízos que as pessoas vierem a apresentar, nós achamos que isto é o mínimo que o Ministério da Educação pode fazer relativamente ao respeito que as pessoas lhe devem merecer, porque envolvidas num processo nas quais não têm nenhuma responsabilidade, e a responsabilidade é toda da administração educativa. E aquilo que nós desejamos é que esta situação seja rapidamente superada. Os alunos têm direito a ter aulas, todos os alunos têm direito a ter aulas. Já não posso dizer, desde o primeiro dia, que haja compensação para os alunos. É necessário que as escolas tenham recursos, tenham possibilidades de dar resposta àquilo que são as insuficiências deste início do ano letivo. É necessário que as pessoas sejam compensadas, de algum modo, dos prejuízos que tiveram. É preciso encontrar soluções, criticar fortemente, vigorosamente aquilo que aconteceu, mas, sobretudo, exigir que rapidamente sejam tomadas medidas que visem corrigir o que está mal e pôr o sistema educativo a funcionar com a normalidade. E, sobretudo, garantir que no próximo ano letivo isto não se volte a repetir. Só uma nota final para uma boa notícia. Hoje, a atribuição do Prémio Nobel da Paz para a ativista paquistanesa Malala, esta é uma boa notícia. É uma ótima notícia. Malala tem sido, para nós, sindicatos da educação, em todo o mundo, um referencial pela clareza, pela transparência com que afirma o direito de todos à educação. Sem esquecer aquilo que é o drama pessoal da Malala, que teve um enquadramento próprio, a afirmação que ela assumiu no mundo relativamente ao direito de todos, e particularmente das raparigas, que são quem normalmente é marginalizado no acesso à educação em muitos países, o direito de todos e de todas à educação é uma mensagem muito forte que nos obriga a todos, e a Malala foi em várias circunstâncias, e por isso foi premiada já no ano passado com o Prémio Sakharov, agora com o Prémio Nobel, é para nós o registro de que não podemos ficar indiferentes a este apelo exigente de educação para todos. E neste cumprimento está toda a sociedade, todo o mundo envolvido, evidentemente que os governos com maior responsabilidade.